Olá, estamos aqui para o nosso 5º encontro, não é, professor Jordano? Isso mesmo. Boa noite, professora. Boa noite, alunos. Boa noite. Hoje vamos falar de auditoria em sistemas computacionais, né? Exatamente. E para isso nós vamos já começar a apresentar aqui a questão da nossa agenda da noite, né? Hoje nós veremos alguns conceitos de auditoria, formas, padrões e até as etapas. Depois, nós teremos as atividades e as considerações finais. E hoje vocês terão uma grande surpresa. Continuando aqui. Quando se fala em auditoria, antes de qualquer coisa, é entendermos um pouco a questão do porquê da auditoria, da importância dela. Então vamos voltar às nossas primeiras aulas, que nós havíamos falado na primeira aula, que os avanços tecnológicos trouxeram mudanças, grandes modificações. E nas empresas, corporações, isso também não foi diferente. As empresas, elas sofreram mudanças em seus processos de negócios, exatamente em virtude dessa nova ferramenta. E em virtude disso, o que era antes armazenado em um papel, uma gaveta, né? Hoje, ela é guardada onde? Virtualmente. Pode ser nas nuvens, pode ser em uma rede de computadores. E dessa forma, nós temos problemas com vulnerabilidades. As informações, elas ficam mais vulneráveis, porque elas não estão apenas em um local, elas conseguem estar em vários locais. E é a partir disso em que nós podemos conceituar a auditoria como as atividades para levantar, estudar e avaliar sistematicamente os processos de uma empresa, buscando evidências acerca das ações efetuadas. Então, veja bem, como os processos mudaram, a forma como são processadas as informações mudaram, então a auditoria, ela vem exatamente para fazer essa análise sistemática, para, não digamos encontrar erros, mas até para propor melhorias nos negócios. Temos um outro conceito aqui, que é dado, esse outro conceito, pelo Manual da Auditoria do Tribunal de Contas, do Distrito Federal. E aí definido como processo sistemático de obtenção e avaliação objetiva de evidências sobre as ações e eventos econômicos, legais e operacionais, para a aquilatação do grau de correspondência entre as afirmações e critérios, estabelecidos, e a comunicação de resultados a usuários interessados. Então, quando nós falamos assim em auditoria, não significa apenas buscar fraudes, significa avaliar, verificar como os processos estão sendo processados e propor sugestões caso melhore exatamente e aumente até a lucratividade de uma empresa, ok? Padrões. Quando nós falamos aí em padrões, infelizmente, não há padrões para auditoria de sistemas, infelizmente. Por quê? O que há de concreto é uma adaptação desses padrões existentes para exatamente auxiliar esses ambientes informatizados. Então, essa despadronização, ela é justificada porque os sistemas de informações, na realidade, esses sistemas de informações, eles sempre foram utilizados como parte de uma auditoria geral, certo? Então, veja bem, sendo designada como uma profissão isolada, aliás, não sendo designada como uma profissão isolada. Então, veja bem, quando nós falamos em padrões, há padrões para desenvolver uma auditoria especificamente de sistemas? Ainda não há. O que há são adaptações, mesmo porque essas padronizações, propostas por algumas entidades, algumas instituições, exatamente no intuito de auxiliar uma outra auditoria mais ampla. Por exemplo, você vai auditar o setor econômico, financeiro de uma empresa. Então, consequentemente, a auditoria de sistemas deverá estar embutida nesse processo total, certo? Padrões. O Comitê de Padrões da Associação de Controle
e Auditoria de Tecnologia da Informação e a Associação de Auditoria de Sistemas e Controles, o ISACA, define algumas normas para a execução dessas auditorias. Vamos à primeira. A primeira ela é conhecida aqui como responsabilidade, autoridade e prestação de contas. Então, primeira coisa que ele diz é que devem ser apropriadamente documentadas numa carta, proposta ou de aderência ao escopo. Ou seja, definir ali os objetivos, definir ali exatamente tudo o que vai ser feito e, claro, identificar quem vai fazer, identificar a empresa que será auditada. Então, tudo isso deve ser definido em um documento, certo? Segundo ponto, independência profissional. Quando se fala assim, independência profissional, esse auditor, né, ele deve ser independente em atitude ou mesmo em aparência. Então, inicialmente é interessante que quem vai auditar alguma empresa, é interessante que ele não faça parte do quadro de funcionários da empresa, que dessa forma ele terá uma liberdade maior para trabalhar. Já imaginou você tendo que fazer um levantamento dos trabalhos ou uma análise do trabalho do seu colega? É um tanto quanto complicado, não é? Porque as relações já vêm anteriormente já definidas e isso pode prejudicar o andamento das atividades, né? Pode ser que eles não consigam executar de forma, vamos dizer assim, com uma certa lisura, e isso é importante tratar, tá? Então, a função do auditor de TI deve ser suficientemente independente da área sobre auditoria para permitir uma conclusão objetiva de auditoria. Um outro padrão é a ética profissional e alguns padrões utilizados por esses profissionais. O auditor de TI ele deve aderir ao Código de Ética Profissional da Associação de Controle e Auditoria de Tecnologia, o ISACA, atentando para o cumprimento do zelo profissional, né? O zelo profissional e a observância dos padrões de auditoria devem ser exercidos em todos os aspectos do trabalho do auditor de tecnologia de informação. Ética profissional. Vamos lá. Você faz parte de uma equipe que vai auditar uma determinada empresa e, de repente, lá alguém já está sabendo, já tem algumas fraudes ocorrendo. Possivelmente, uma grande probabilidade é que você receba um convite, né, para propinas, digamos assim. Você vai aceitar ou não? Certo? Então, esses códigos de éticas, né, estabelecidos para o profissional que irá auditar, eles devem ser realmente, vamos dizer assim, utilizados. Porque ali é que vai dizer, no final do relatório, da apresentação do relatório, se realmente aquela auditoria foi bem feita ou não. E mais, dentro da auditoria, quando você apresenta o relatório, tem algumas recomendações, justamente para melhorar, né, a capacidade de lucratividade da empresa. Então, esse é um ponto crucial. Então, as pessoas, elas devem ser, no mínimo, honestas. Começa por aí, não é, professor? Esse é um ponto principal, né? Isso mesmo. E interessante também é lembrar que esse auditor, ele não é inimigo da empresa, ele está ali para auxiliar, é melhor encontrar os erros logo, né, através de uma auditoria, do que sofrer penalidades posteriormente por alguma falha, não é? Exatamente, como já foi tratado aqui com relação às políticas de segurança, não é? Isso. Quem não segue, quais as punições ela poderá ocorrer sobre ela. Então, isso é importante, ok? Um outro padrão seria a questão da competência, não é? Primeiro, esse auditor ele deve possuir habilidades e conhecimentos específicos para executar esse tipo de trabalho, bem como ter competência técnica para a sua utilização. Veja bem, como é que você vai avaliar, analisar os processos de uma empresa se você não tem conhecimento para tal? Fica um tanto mais complexo, mais complicado para você descobrir erros. Agora, se você já tem
conhecimento, experiência, já tem essas habilidades previamente estabelecidas, consequentemente, o seu trabalho, ele vai ser um trabalho com maior segurança, certo? E com maior credibilidade também, porque você está entendendo exatamente o que você está fazendo e não está dando nenhum tiro no escuro por aí, ok? Planejamento. Quando se vai auditar, é muito importante e é indispensável planejar para direcionar os objetivos da auditoria, bem como para que os seus padrões profissionais sejam totalmente seguidos. Então, para o alcance efetivo dos objetivos da auditoria, é necessário aí o quê? Inicialmente, uma supervisão da equipe. Essa supervisão, ela vai garantir que os objetivos de fato sejam alcançados. Então, não é porque a equipe é a senhora equipe, né, com habilidades, com competência, com caráter, com honestidade, que cada um vai fazer o seu por conta. Não, ela deve ser planejada e coordenada, deve ser supervisionada, para que os objetivos, eles não ocupem ou sigam outros caminhos. Então, deve ser bem estabelecido no início, né, da auditoria, para que no final as metas sejam realmente alcançadas, tá? O auditor de TI precisa conseguir evidência confiável, relevante, suficiente e proveitosa durante o curso de auditoria. A auditoria em si, ela trabalha em cima de fatos, não em achismos. Ah, eu acho que aqui tem um erro. Não. Então, se acha, tem que comprovar. Tem que apresentar e justificar por A mais B com documentos, com entrada de dados, com cálculos errôneos em que o sistema está processando. Então, deve apresentar os fatos. Esse é o ponto de partida, né, da questão do planejamento e em si da própria auditoria, tá? Nós temos também a emissão de relatórios, ou seja, na conclusão de todos os trabalhos de auditoria, deve haver um documento. Esse documento, ou nesse documento, deverá contemplar os objetivos, o escopo, a natureza, a extensão do trabalho realizado, o período de fiscalização e não somente isso. Deverá conter a identificação da empresa, deverá conter quais pessoas poderão ter acesso ou não, uma conclusão, as recomendações, né, sugeridas para o melhor desempenho das atividades daquela empresa. Então, ele é um documento formal, que não deve estar disponível para qualquer funcionário da empresa. Geralmente fica à disposição das pessoas que estão lá no topo, né, ou seja, que tomam decisões estratégicas na empresa. Então, esse é um ponto de partida. E mais, esse documento ele deve ser guardado para que, em uma próxima auditoria, ele já sirva como parâmetro. Ou seja, se ele foi feito realmente seguindo todos os padrões, todas as recomendações, então, tudo o que está ali é verídico e se torna um documento confiável. Então, a próxima auditoria, né, ela vai fazer a leitura, análise desse documento e, a partir daí, ela vai dar continuidade a uma nova auditoria, certo? Professora, o interessante também desse relatório de auditoria, né, é que ele se torna uma informação valiosíssima também para a empresa, né? Imagina a concorrência saber onde estão as fraquezas da empresa. Então, por isso que é a importância da gente guardar bem esse documento, não ser de livre acesso, classificar essa informação, né? Assim como a gente já vem falando nas outras aulas sobre a política de segurança da informação. Exatamente, professor. Então, isso é importante não deixar em qualquer lugar, né? Apenas pessoas restritamente, né, poderão ter acesso a esse documento, certo? Atividades follow-up. A função desse auditor de TI é solicitar e avaliar informações significativas sobre conclusões, pontos e recomendações anteriores, importantes para mostrar as ações adequadas, se essas ações foram realmente implementadas em tempo hábil.
follow-up, dar seguimento, dar prosseguimento, é o que nós acabamos de falar. Se a auditoria foi bem feita, seguindo todos os padrões estabelecidos, né, isso significa que ele é um documento confiável. Se é um documento confiável, o que vai acontecer? Ele simplesmente vai observar, vai fazer uma leitura, uma análise das recomendações anteriores, verificar se realmente essas ações elas foram realmente acatadas e executadas em tempo hábil, certo? Atividades. Algumas atividades que o próprio ISACA criou dentro desse código de ética. Primeiro, funções devem ser exercidas com objetividade, diligência, cuidados, zelo profissional. Procurar manter a confidencialidade e a privacidade das informações obtidas durante o processo de auditoria. Os profissionais de auditoria devem ter tanto habilidade como competência profissional para exercer sua função. Servir aos interesses da organização de forma legal e honesta. E apresentar relatório às partes envolvidas com o resultado dos trabalhos, conforme sugere Imoniana, certo? Então, algumas, vamos dizer assim, algumas atividades aqui estão apresentadas exatamente para dar subsídios para uma próxima auditoria mesmo, certo, professor? Isso, exato. E aí a gente fala, né, de padrões, e especialmente sobre os que o ISACA coloca, e aí recentemente nós tivemos, né, a publicação no dia 8 de outubro desse ano agora, de 2014, pela uma norma complementar do Departamento de Segurança da Informação ligada à Presidência da República, né, o DESIC, que trata sobre as diretrizes para o registro de evento, coleta, preservação de evidências de incidentes de segurança em redes. Isso porque a gente já vê que tem literaturas que tratam, que trazem isso para nós, né, como se proceder para a coleta de evidências e uma possível auditoria, e agora saiu um específico para o governo federal. Então, assim, voltando ao que a gente falou na primeira aula, né, quem está aí trabalhando em órgão público e tudo mais, existem diretrizes para isso também. Então, a gente está lá publicado, norma complementar novinha, de 8 de outubro. Olha só que legal. Espero que seja utilizada corretamente, conforme está no documento, certo, professor? Isso. Então, vamos lá. Formas de auditar. Com o passar do tempo, nós falamos aqui o tempo inteiro em tecnologia, avanços tecnológicos, mas isso não foi sempre assim, certo? Há um tempo atrás, aliás, há muito tempo atrás, na auditoria tradicional, os documentos fontes, na realidade, os documentos que eram manipulados, nada mais era do que aqueles documentos de papel. Pastas suspensas, armários, arquivos. Não sei se vocês ainda se deparam com essa realidade, se isso é realidade ainda para vocês. Então, neste período, né, a disposição para os gestores da organização tomarem decisões, eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que analisar documento por documento. E o pior, né? Quem tinha rinite era uma coisa, né? Mas tudo bem. Com o tempo, com essa evolução tecnológica, os papéis atualmente, eles são pouco utilizados, tá? Porque a forma de armazenamento desses dados sofreram grandes mudanças. Hoje, quase, nós não mais trabalhamos com papéis, nós trabalhamos com arquivos de computador. E esses arquivos não ficam mais guardados nos armários, eles ficam em um servidor, ou na empresa, ou um servidor que está remotamente instalado em um outro canto, certo? Em uma outra empresa, e você puxa aquelas informações, aquela base de dados dali, virtualmente. Nesse sentido, né, gerou um problema de segurança. Por quê? Uma vez que você não tenha mais os dados ali à tua disposição, que também eram vulneráveis, certo? A um incêndio, a uma queima, um rato, não é verdade, professor? Chegava lá, você ia procurar, o documento já estava totalmente destruído. Isso acontecia também, tá? Então, dessa forma, o que aconteceu? As informações, elas ficavam
estão mais vulneráveis, né? Porque muitos computadores, eles ficam bastante expostos. Eles não têm uma proteção, ele não tem um sistema de segurança, que qualquer pessoa pode chegar lá, fazer uma consulta da base de dados da empresa. E isso é grave. Então, nesse sentido, né, o próprio Imoniana, ele apresentou 3 formas de auditoria. Primeira, abordagem ao redor do computador. A segunda, abordagem através do computador. E a terceira, abordagem com o computador. Quando nós falamos aqui em abordagem ao redor do computador, é porque a auditoria era feita por meio de análise dos dados que entravam e saíam da máquina. Não havia muita atenção às funções de processamento eletrônico de dados, porque as tarefas realizadas eram básicas, tais como controle de estoque, além da impressão de alguns relatórios. Quando se fala assim em abordagem ao redor do computador, é porque o auditor, nesse período, ele não precisava nem ter conhecimento de tecnologia da informação. Ele simplesmente se apropriava dos documentos em papel. E o que entrava, ele só analisava os dados que alimentavam o sistema e os relatórios. Ou seja, ele não fazia nenhum processamento alternativo para verificar se realmente aqueles dados, né, aqueles resultados obtidos, digamos, em um controle de estoque, eram realmente, eram realmente processados de forma adequada. Não tinha essa avaliação interna, tá? E nesse sentido, essa abordagem ao redor do computador, ela apresentou algumas desvantagens. Por exemplo, os auditores não possuíam nenhum contato. Isso já era um problema, esse contato mais aprofundado com a base de dados. O que saía era aquilo ali e pronto, ok? Os resultados influenciavam na qualidade da auditoria com o passar dos anos, exatamente porque eles não tinham como observar o que era processado internamente. E não havia segurança suficiente para a credibilidade dos relatórios gerados. Nesse período aqui, os programas de computadores, né, os aplicativos que auxiliavam as empresas, eles não eram basicamente integrados. Era uma folha de pagamento, era um controle de estoque, era um aplicativo de contas a pagar e a receber. Então, eles não eram totalmente interligados. Isso era um processo mais simples, porém, as informações aqui, elas perdiam, quando se ia auditar, a credibilidade, porque não era feita exatamente a análise de como eram os cálculos internamente dentro daquele programa. Nós também temos a abordagem através do computador. Essa técnica possibilita ao auditor maior ênfase em todas as técnicas que utilizam o computador como uma ferramenta para testar a si próprio e também testar a entrada de dados. E tem uma vantagem muito especial, não é? Ela vai requerer aqui um preparo muito maior do profissional que audita. Então, essa abordagem através do computador, ela já é, vamos dizer, um tanto melhor, até mais eficiente do que a anterior. Mesmo porque aqui, o profissional, ele já tem que ter um entendimento sobre as tecnologias da informação, ele precisa ter já conhecimento, que já vem inclusive da abordagem anterior, ele tem que ter conhecimento dos processos em que ele está auditando, e isso vem a facilitar bastante, até mesmo naquela fase de fazer os testes, né? Em que você poderia até fazer os testes em paralelo, para verificar se realmente o que deu entrada naquele sistema, você pegava um outro sistema paralelo, e ali você introduzia os mesmos dados e ele gerava um valor. E aí você cruzava, será que os valores são iguais? Tinham que ser, porque senão tinha algum erro ali. Tá?
Essa abordagem, através do computador, ela também apresenta algumas desvantagens. Primeiro, perdas poderiam ocorrer caso a operação realizada ela fosse incorreta. Isso era um risco que estávamos correndo. A abordagem ela era um tanto quanto mais cara, em virtude da necessidade de maior preparo dos auditores e investimentos em ferramentas tecnológicas, o que não ocorria na abordagem anterior. Poderia ocorrer a contaminação dos aplicativos. Essa contaminação é exatamente em função das inúmeras inserções de dados. Aí o próprio sistema ele já ia ficar viciado, né? E aí complicaria mesmo. A complementação das técnicas de auditoria manuais, elas poderiam ser comprometidas caso os aplicativos de auditoria gerassem resultados errados. Exatamente em virtude de um aplicativo já viciado, com tantas inserções de dados, sem fazer a sua retirada, né? Que isso é importante quando você vai trabalhar dentro de uma auditoria no caso aqui, através desse computador, tá? Então, você utiliza o próprio sistema para fazer esses testes. Então, os testes, eles são feitos ali, no momento, no sistema mesmo. Tudo bem, ele ficava um pouco mais oneroso, né? Por quê? Porque os auditores, eles tinham, obrigatoriamente, que ter um preparo melhor e investimentos em ferramentas tecnológicas para dar subsídios a essas atividades. A terceira abordagem é com o computador. Ou seja, essa abordagem ela possibilita o desenvolvimento de aplicações específicas para atender uma necessidade de auditoria. Nesse caso, né, nós teríamos como vantagem um ganho de tempo. Então, veja bem, na abordagem anterior, que nós tínhamos com o computador, através do computador, o que você tinha? Você tinha programas genéricos. Por exemplo, pega lá uma planilha do Calc. Você consegue fazer algumas implementações para te auxiliar em uma auditoria. Porém, ela não é específica. Então, um dos pontos é que ela era mais barata, que nesse sentido, como a aplicação ela deve ser voltada exatamente para auditar aquele ramo de atividade, ela se torna mais cara, porque muitas vezes ela só vai servir exatamente para aquele serviço e depois ela tem que ser descartada, certo? Além disso, também é importante em que o auditor ele esteja mais preparado ainda no que diz respeito às tecnologias. Para não perder o foco, né, do nosso trabalho, vamos falar aqui um pouquinho sobre etapas de uma auditoria. Então, veja bem, qualquer processo ele deve ser planejado, devidamente planejado, exatamente para não perder o foco do trabalho e manter o processo organizado e transparente. E dessa forma, né, são colocadas aqui algumas etapas, dentre elas, o planejamento, a escolha da equipe, a programação da equipe, execução de trabalhos e supervisão, revisão dos papéis de trabalhos. Quando nós falamos em planejamento, esse planejamento nada mais serve do que para auxiliar na execução dessas atividades, exatamente para que você não perca o foco da realização daquela auditoria. Por quê? Problemas existirão durante esse processo, certo? Esse processo de investigação que a gente chama, né? Alguns pontos você não vai conseguir claramente, tá? E com detalhes, então vai ser um pouco mais complexo. Então esse planejamento ele serve para te dar um norte, para te deixar sempre com o foco mantido naquele objetivo, tá? Então nessa etapa deve ser elaborada uma matriz de risco que seja atualizada tendo como parâmetros os resultados obtidos nos testes e nas avaliações dos auditores, o impacto recorrente de mudanças ocorridas nos negócios a partir de mudanças estratégicas empresariais, a partir de evoluções tecnológicas, lembra que nós falamos, de legislações, concorrências, mudanças nas leis ambientais, sociais, econômicas ou outro fator que reflita nos resultados financeiros.
Então, veja bem, essa matriz de risco, ela é importantíssima. Por quê? A partir dela, do que você está avaliando, você vai simplesmente pontuando ali os pontos que merecem um cuidado maior. Então, essa é a função dessa primeira etapa, que seria o planejamento. A segunda é a escolha da equipe. Essa equipe, ela vai depender muito do ramo de atividade da empresa que será auditado. Então, isso é importante olhar. Por quê? Porque eles precisam ter um perfil. Dentro desse perfil, eles deverão ter uma formação acadêmica, eles deverão ter conhecimento em língua estrangeira, caso necessário, conhecimento e experiência da área que vai auditar e disponibilidade para viajar, caso necessário. Então, esse profissional, ele tem que ser um profissional já basicamente preparado, ele já tem que ter um preparo anterior, principalmente um preparo técnico, certo? De preferência que ele já tenha as habilidades previamente já trabalhadas em auditorias anteriores, ou seja, ele já tem que ter uma bagagem, uma experiência. Esse é o melhor ainda, que ele já traz exatamente essa experiência adquirida em outras auditorias. Programação da equipe. Deve haver um encarregado para programar. Essa pessoa, ela é destinada a programar os trabalhos que serão realizados pela equipe. Então, lá na frente, teve o planejamento a partir daquela matriz de risco. Então, a partir dali é que foram definidas as diretrizes para se executar a auditoria. Aqui é necessário uma pessoa ou algumas pessoas, dependendo do porte da auditoria e da empresa que está sendo auditada, exatamente para que elas façam esse direcionamento, né, das atividades que estarão em realização durante esse processo. Aí volto a falar, o foco não pode ser perdido. Então, tem que ter alguém para administrar as tarefas que estão sendo desenvolvidas, tá? Execução de trabalhos e supervisão. Então, durante a auditoria, deve-se garantir a qualidade e certificar-se de que as tarefas foram feitas adequadamente, seguindo os mínimos padrões. Ética profissional, importante. Então, nesse sentido, essa equipe aqui de execução de trabalhos e supervisão, ela, a princípio, é interessante que se tenha experiência, né? Então, isso vai tornar até mais fácil a identificação dos processos e reconhecer erros, ou seja, algumas fraudes, falhas. Volto a falar, a auditoria não necessariamente é em busca de fraudes. Ela pode ser feita para verificar os processos e sugerir até recomendações em alguns processos que estão ali causando erros no desenvolvimento das atividades e, caso esses erros sejam sanados, consequentemente, o lucro da empresa vai aumentar, tá? Isso daí é uma das propostas de auditoria. Revisão dos papéis de trabalhos, né? As atividades devem ser revisadas pelos superiores para garantir a qualidade exigida pela prática da auditoria. Caso seja detectada alguma pendência na auditoria, então as falhas ou recomendações, né, para essas melhorias e procedimentos que não tenham sido cumpridos por restrições do próprio cliente, então esse revisor, ele poderá solicitar uma nova visita e a partir daí até estabelecer um período para que essas recomendações sejam executadas, sejam acatadas. E aí, num determinado 3 meses, 6 meses, dependendo da complexidade do que foi solicitado, eles retornarão para avaliar novamente essas atividades. Atualização do conhecimento permanente, né? Então, a atualização de informações permanentes poderão ajudar a reduzir horas em próximas auditorias. Por quê? Lembra do famoso relatório que nós comentamos anteriormente? Então, está aqui. Se o relatório ele é feito conforme manda
os padrões, estão mandando os padrões, então, no mínimo, esses processos que foram descritos, eles foram descritos adequadamente. O levantamento e avaliações do ambiente de controle também foram feitos de forma adequada. Então, o estudo das vulnerabilidades, né, eles também foram avaliados corretamente. Logo, esse já é um documento pronto para que a próxima auditoria estude, faça uma análise e vá em loco constatar se realmente isso existe e parte dali para frente, em busca de outras atividades, outros processos que sofreram algum tipo de implementação. Tá? E a avaliação da equipe, né? Então, ao término de cada auditoria, é importante a equipe ser avaliada. Por quê? Gente, quem é que erra? Ninguém erra? Acho que todos cometemos erros, principalmente quando a equipe ela é nova, ela não possui muita experiência, ela vai adquirindo com o tempo. E isso é importante, você fazer uma avaliação do projeto, porque todo projeto que você faz, ao término você avalia. Quais os pontos positivos, quais os pontos negativos, aonde podemos melhorar. Então, isso é um fator essencial para que essa equipe de auditoria, ela se fortaleça e que as auditorias feitas por elas, elas tenham credibilidade. Então, isso é um fator, é um divisor de águas até. Correto, professor Jordano? Isso mesmo. A auditoria vai ser fundamental aí para a continuidade do negócio também, né? E dar todo o suporte necessário para que a empresa venha sempre crescer e alcançar os seus objetivos. Exatamente. Bom, nós estamos aqui encerrando, né, essa primeira etapa das nossas atividades, ok? E vocês terão aí um tempo para fazer as atividades de sala. É importante que vocês reúnam-se em grupo, no mínimo 5, 4, eu não sei como é que vocês estão aí nos polos, Rolim de Moura, não é? Costa Marques, Vilhena, até mesmo o polo de Porto Velho, né? Então é interessante que vocês reúnam em grupo, discutam, façam até mesmo a leitura do livro, que possui lá informações até mais detalhadas do que nós abordamos aqui, e dessa forma vocês conseguirão facilmente colocar ali as nossas respostas, né? E de preferência que coloque aqui no nosso chat, para que a gente possa interagir mais, para que a gente conheça até mesmo vocês pelos nomes, né? Isso é importante, porque vocês possivelmente saibam meu nome, o nome do professor Jordano, mas nem sempre a gente conhece vocês aí do outro lado e nós gostaríamos de conhecer, não é, professor? Isso. E o trabalho em grupo vem muito a calhar, né, com o nosso conteúdo, a auditoria, né? Não se faz auditoria sozinho, você não vai se enfiar numa sala e ficar olhando um sistema sozinho. Você vai ter que perguntar, conversar com pessoas, se relacionar. Então isso é muito importante, vamos trabalhar junto. Isso aí, vamos trabalhar juntos e até daqui a pouco. Estamos aí retornando. E as atividades, como é que foram? Já sei que a Ariquemes participou. E parabéns, Ariquemes, não é, professor? Então vamos lá, vamos à nossa primeira questão aí das nossas atividades. As empresas expandiram muito seus negócios. E a complexidade para administrar aumentou. Comente por que a auditoria em sistemas computacionais se tornou essencial para melhorar os controles em uma organização. Tá? Então, veja bem, aqui na nossa resposta, vamos ler a resposta e vamos trabalhar em cima dela. A auditoria não necessariamente é feita em uma organização somente para procurar fraudes, mas também pode ser utilizada para melhorar os processos.
cujo objetivo seja aumentar os lucros, pois se há processo sendo mal realizado na organização, consciente ou inconscientemente pelos funcionários, uma vez implantada uma auditoria, a mesma vai identificar as falhas e sugerir melhorias. Então, veja bem, quando a gente fala assim, nesses negócios, né, aumentar a complexidade, isso tudo é um reflexo dos avanços tecnológicos. Então, veja bem, com relação às mudanças, né, vamos dizer, de gestão ou mudanças dos processos administrativos, foi uma consequência, né, o impacto ocasionado pela introdução das tecnologias nesses ambientes. Então, dessa forma, o que ocorreu? As informações ficavam mais vulneráveis, justamente porque elas não eram mais centralizadas, elas passaram a ficar descentralizadas, porque uma vez colocada em uma rede de computadores, né, se você não tiver um aparato de segurança bem organizado, estruturado, consequentemente, ela ficará muito solta. E aí corre-se um risco muito grande de alguém se apropriar dessas informações indevidamente. Então, nesse sentido, a auditoria ela vem para avaliar sistematicamente os processos, identificar falhas. Se a empresa ela não funciona de forma adequada, ou seja, os seus lucros eles não estão crescendo ou eles estão diminuindo, isso já é um reflexo de que os processos em andamento não estão condizentes com o objetivo inicial da empresa. Nesse sentido, a auditoria ela vai procurar essas falhas no sistema, vai fazer uma análise prévia e vai propor mudanças. Então, essa é a função da auditoria. Então, a auditoria não é só para encontrar falhas. Veja bem, quando uma empresa ela não está caminhando adequadamente, não significa que alguém está fraudando. Pode ser algo intencional, mas pode ser também sem intenção, certo? Então, isso pode ocorrer sim. E nesse caso, né, para aumentar esses lucros, propor uma auditoria é o ideal, certo? Vamos aqui à segunda questão, né? Discuta com os colegas e elaborem um conceito de auditoria, certo? Então, olha só, como resposta, né? Isso aqui, não sei se vocês observaram, mas a nossa resposta é basicamente muito parecida com o que estava lá no slide anterior. Inclusive, nós tivemos a participação do Polo de Ariquemes, certo, professor Jordano? Isso mesmo, Ariquemes, Cerejeiras, Porto Velho, veio chegando mais respostas. Olha só que legal. Então, vamos lá, respostas desses polos. Isso, vou pegar lá do Jalisson, de Cerejeiras, que falou bem assim, que é um conjunto de atividades que levanta, estuda e avalia sistematicamente os processos de uma empresa, buscando informações acerca das ações efetuadas. Está perfeito, né, professor? Haja visto que a auditoria, ela nada mais é do que uma investigação das atividades executadas na própria empresa. Então, ele vai investigar como é que está ocorrendo, como é que são executadas as atividades por setores e depois disso é que ele vai ter um quadro geral de como anda. Lembra daquela matriz de risco? Então, a partir do momento que ele fizer essa análise, né, ele vai colocar, especificar detalhadamente nessa matriz de risco e vai observar os pontos falhos, certo? Temos outra participação, professor? Temos também, tivemos lá da aluna Dulcines, do Polo Ariquemes, e ela respondeu basicamente o que a gente tem apresentado no nosso texto, né, sobre o processo sistemático de obtenção e avaliação objetiva de evidências sobre as ações e eventos econômicos, legais, operacionais, para a intensificação, né, a aquilatação do grau de correspondência entre afirmações e critérios estabelecidos
e a comunicação de resultados dos usuários interessados. Então está perfeita aí a questão de número 2, parabéns aos polos de Ariquemes, não é? Porto Velho também, estava um tempo sumido, apareceu de novo, né? E vamos continuar aqui e estamos recebendo no chat as respostas dos outros polos, Rolim de Moura, Vilhena, Cacoal, Guajará-Mirim, não é? Então vamos à terceira questão. Por que não há padrões para auditoria em sistemas computacionais? Justifique. Primeiro, nós temos que entender que a auditoria em si, ela avalia ou ela investiga todas as atividades realizadas em uma empresa, certo? Esse é o ponto de partida. Segundo ponto, basicamente ou praticamente quase todas as empresas hoje, elas são informatizadas. E, terceiro ponto, as empresas de médio e grande porte é que, em sua grande maioria, é que solicitam uma auditoria. As empresas de pequeno porte, às vezes, não querem nem ouvir falar em auditoria, tá? Então, partindo desses princípios, o que a gente vai observar? Que a auditoria em si, dentro da área de TI, ela não há padrões previamente estabelecidos. O que há é que quem vai auditar na área de TI, ele vai participar daquela equipe que vai auditar a empresa como um todo. Em virtude disso, é que não criaram ainda, vamos dizer, de forma independente, uma auditoria em sistemas de informação. Mesmo porque, como é que você vai auditar um sistema de informação se você não sabe o que acontece antes e depois dos dados processados? Entendemos aí? Tá? Então, ele faz parte da auditoria. Então, a gente também pode complementar, né, que toda auditoria, ela envolve uma equipe de profissionais de TI, porque, basicamente, todas as empresas estão informatizadas. A nossa resposta aqui, olha, porque os sistemas de informação sempre foram vistos como parte de uma auditoria geral, não sendo designada como uma profissão isolada, mas sim como complemento agregado aos trabalhos de auditoria normal. Não há auditoria somente em sistemas computacionais. Então, é justamente isso que nós temos, tá? Então, quando perguntar ali, por que não há padrões para auditorias em sistemas computacionais? Vocês já sabem, não é? Exatamente porque, primeiro, não dá para se fazer auditoria apenas no computador, com o computador. Tá? Para que você visualize o que está certo ou o que está errado no processamento daqueles dados, você tem que avaliar antes como que chegam os dados. E você tem que avaliar depois se aqueles resultados gerados dentro do sistema, ele realmente está condizente com a proposta inicial de entrada, processamento e saída de dados. Então, tem que haver essa sincronia, essa relação, tá? Professora, inclusive o nosso aluno daqui de Porto Velho, né, o Eduardo, ele também chamou a atenção para o modelo da empresa, né? Mesmo que a gente tenha os sistemas que sejam semelhantes, mas depende da atuação da empresa. E os processos, né, de auditoria diferem em cada tipo de empresa, ou seja, cada uma auditoria é uma auditoria, né? Tem um ramo de negócios, exato, né? E muitas vezes, muito bem, Eduardo, e muitas vezes, né, essa auditoria, ela se torna mais onerosa, por quê? Porque as particularidades de uma empresa, então você tem que obter um programa específico para fazer exatamente o que a empresa faz. E nem todas as empresas, mesmo do mesmo ramo de negócios, nem sempre elas possuem todos os processos idênticos. Por isso que ela se torna mais onerosa e aí ela tem que ser exatamente direcionada para uma determinada empresa. Por isso que ela se torna caríssima, não é, professor? Questão de número 4. Há três formas de auditoria em sistemas de informação. Sítios, ou sítias, e apôntia, a forma de auditoria mais utilizada atualmente.
Então vamos a ela. Sabemos que são 3. Abordagem ao redor do computador, abordagem através do computador e abordagem com o computador. Então temos 3 aí. A mais utilizada é a abordagem com o computador. Lembro lá no início, abordagem ao redor do computador. Isso era quando o auditor ele não precisava mexer no sistema, em que naquela época o próprio sistema ele tinha o quê? Ele era um sistema que não era integrado, eles eram sistemas extremamente simples de processamento de transações, ou seja, soma, multiplica, divide e mostra o resultado, um controle de estoque, uma contas a pagar e receber, né? Então, os sistemas, basicamente, daquela época eram assim, eram simples mesmo. Depois, abordagem através do computador. Nesse caso, os programas utilizados para realizar esse tipo de auditoria, eles eram genéricos. Ou seja, pega lá uma planilha do Calc, por exemplo, uma planilha do Excel e faz aqui um programinha exatamente para nos auxiliar nessa auditoria. Nesse caso, até os dados eles não eram tão precisos, porque não sabíamos exatamente qual era o comportamento real de dentro daquele programa de computador. Já a terceira, né, que é a mais utilizada atualmente, né, é a abordagem com o computador. Essa abordagem com o computador, ela permite o quê? O desenvolvimento de aplicações específicas para atender uma necessidade de auditoria. Com isso, nós vamos ter um ganho de tempo durante o uso de aplicações generalizadas. O que é esse ganho de tempo? Veja bem, se você tem uma ferramenta genérica, aquela quebra-galho, consequentemente você vai demandar mais tempo para chegar a algum resultado. Se você tem uma ferramenta específica adequada, então, claro que as informações, a obtenção dos resultados será quase que imediato. É a mesma coisa, você tem um parafuso com determinado tipo de modelo, mas você não tem a ferramenta, a chave adequada. É mais complicado você tirar aquele parafuso, né, com uma chave que não é adequada do que aquela chave mais indicada. Não é isso, professor? Se a gente for fazer essa relação, é basicamente assim que acontece, tá? Isso. Então, veja bem, as aplicações específicas, elas são mais caras. Por quê? Porque elas apresentam o quê? Uma maior precisão de resultados. Ela apresenta uma maior qualidade na obtenção dos resultados. Então, isso significa que ela vai ser um pouquinho mais cara, né? Então, as aplicações generalizadas, elas podem ser os softwares, aplicações que executam tarefas básicas, né? Não focando um processo específico com mais detalhes. Então, elas são mais baratas. Então, veja bem, as diferenças elas são muito claras entre as ferramentas utilizadas. E, claro, se você utiliza o ambiente real para fazer uma auditoria, então, até se torna mais fácil você identificar as falhas, as fraquezas e até sugerir, né, propor melhorias para o andamento dos negócios e, consequentemente, o retorno ele será o quê? Um aumento do investimento ali. Você terá um desempenho melhor das atividades. Temos alguma participação aqui, professor? Sim, nosso aluno Júlio, de Ariquemes, ele apresentou bem em cima do que a gente colocou. E o que vale destacar, né, quando a gente vê as formas de auditoria em sistemas, conforme a senhora apresentou, com base no Imoniana, a gente vê que a informação ela sempre existiu. Ela estava antes no papel, ela depois foi para um monte de computador tudo descentralizado, mas estava num computador, e aí ela passou a ser uma informação integrada. Então a gente vê aí uma certa evolução junto também com os sistemas, né? Antes, quando eram os sistemas individuais, para resolver, como a senhora mesmo citou, né? Um almoxarifado, uma entrada e saída de material, enfim. E hoje a gente tem os ERPs, né, os sistemas de gestão integrados. E aí, essa integração permite novas ferramentas, como está apresentado aí, mais caras, mais complexas, mas também geram retorno, como o BI, o Business Intelligence, que
que são ferramentas que vão emitir informações gerenciais que vão poder ajudar, e algumas dessas ferramentas já vem com relatório pronto de auditoria, né? Que é o melhor. O melhor. Né? Então, tira aí algumas horas de sono do auditor que está trabalhando ali em cima, né? Então, já vai, vamos dizer aqui de novo, né? Já vai reduzir um pouco o tempo de execução das atividades. Isso é muito bom. Vamos à quinta questão. Realizar uma auditoria em uma organização requer cuidados ao selecionar a equipe de profissionais para auditar. Que cuidados são esses e por que tanta cautela, né? Então, nós temos aqui cuidados e cautela. Primeiro, quando você vai fazer uma auditoria, você deve conhecer de antemão qual é o ramo de atividade daquela empresa. Segundo, aquele profissional que vai auditar, ele tem que possuir características específicas ao ramo de atividade. Conhecimento, habilidade, de preferência experiência, exatamente para que ele execute as suas funções com maior segurança e que ele vai ter uma melhor visão do que está acontecendo internamente naquele sistema. Nós temos aqui, podemos citar como cuidados a formação acadêmica. Ah, terminei o ensino técnico. Opa, faço uma faculdade. Ah, terminei a faculdade. Opa, faz uma especialização, faça alguns cursos de extensão, que nós chamamos de educação continuada. Isso é muito importante para o profissional, porque ele não vai ficar obsoleto. Então, essa formação acadêmica, ela é contínua. Quem acha que, fiz a minha graduação, nunca mais eu vou estudar, está enganado. Então, você deve fazer novas atualizações no seu currículo, né? Conhecimento de línguas. Já imaginou você ter que auditar uma empresa que ela trabalha com importação e exportação? Possivelmente alguns relatórios eles vêm numa outra língua, ou vocês devem emitir relatórios naquela língua, ou até mesmo em moedas diferenciadas. Isso é importante sim, mesmo porque a maioria das aplicações elas não são em língua portuguesa, né? Elas são em língua inglesa. Então você deve se apropriar dessa língua para facilitar e não causar erros na hora de uma leitura. Conhecimento e experiência da área de quem vai auditar. Conhecimento e experiência, é o que nós falamos, né? Se você já é uma pessoa mais experiente, consequentemente, tudo que você estará realizando, ela vai agregar mais valor àquela auditoria. Ela vai acrescentar mais informações àquela auditoria e de uma auditoria para outra você vai perceber também que você está crescendo. Experiência da área de quem vai auditar, disponibilidade para viajar, se necessário, tá? Então, aqui muitas vezes, mas eu estou grávida, não posso viajar. Isso é um problema que dependendo, né, ele pode ser contornado ou não. Então, vai uma equipe e depois eu fico aqui na retaguarda, né, para fazer análise dos relatórios, né, ou eu faço um trabalho de suporte, de supervisão. Isso pode acontecer, mas nada descartável. Esses cuidados são necessários para manter a equipe homogênea e puramente profissional, de forma que venha garantir a qualidade exigida pelas práticas de auditoria. Então, todos esses cuidados, eles são importantes e relevantes. Por quê? Se você tem uma equipe que todos têm o mesmo nível de entendimento, então há uma grande possibilidade de todos falarem a mesma língua. Isso é muito bom, porque já que todos têm o mesmo nível de entendimento técnico, né, de uma determinada área, então isso vai facilitar exatamente aquelas análises. Como o professor Jordano falou anteriormente, não existe auditoria única, feita apenas por uma pessoa, individual, né?
ela é geralmente feita em grupo. Então, nesse sentido, nós temos que ter essa facilidade de nos relacionarmos com o colega, né? Que muitas vezes, dependendo, não sei se vocês já ouviram, quem faz tecnologia da informação, ele é um pouco mais fechado, isso não deve mais existir, não é, professor? Essa ideia, ela mudou. As pessoas de TI, elas também têm que ser abertas, elas devem se relacionar com facilidade, mesmo porque, se você vai desenvolver um projeto, um programa, uma aplicação, quem é que vai falar por você? Ou você vai apresentar uma proposta, quem é que vai falar por você? Você não fala? Não é? Então, praticamente você vai ser isolado do mercado de trabalho, porque o mercado não pede mais esse profissional, não. Ele tem que ter habilidades de comunicação. Então, isso também faz parte aqui das habilidades de um profissional de auditoria. Isso. E lembrando, um profissional de TI, lembra que a tecnologia ela serve as pessoas, né, ou uma empresa. E se é uma empresa, a empresa é feita de pessoas. Então, o relacionamento interpessoal deve existir, deve ser cada vez mais claro, mais próximo, para que as soluções de tecnologia possam atender adequadamente às demandas de pessoas, não só das máquinas. O que é essencial, né? Então, vamos dizer assim, é essencial para a sobrevivência da empresa, né? E mais, né, professor? A gente pode complementar aqui que a TI é que ela está envolvida em todos os processos da empresa. Então, se você não consegue manter, né, uma comunicação adequada, clara, e que você não tenha esse feedback do setor de TI, aí complica, não é? Aí tem que mudar toda a equipe do setor de TI, porque aquela ali não está nos servindo, tá certo? Então, veja bem, nós estamos concluindo aqui a nossa aula da noite, não é? É o nosso último encontro também, não é, professor? Temos só mais um, ou melhor, nós dois. Nós somos o último encontro. Infelizmente, na próxima aula eu não vou participar. Eu vou ter uma viagem a trabalho, não é de auditoria, mas é uma viagem a trabalho pelo próprio Instituto Federal. E na próxima aula vamos ter um outro professor aqui já conhecido de vocês que vai poder participar. Mas, professora, a gente vai estar sempre conversando nesse tempo. Exatamente. Então, se vocês têm dúvidas, se vocês têm solicitações de mais informações, né? Como eu recebi um e-mail de uma aluna acredito que foi de Vilhena, né? Então, ela entrou em contato comigo pelo meu e-mail pessoal, eu atendi, né? Então, vocês poderão estar mantendo esse contato conosco, não é, professor? Claro. Certo? Foi muito bom os nossos encontros, eu não estou me despedindo ainda não, hein? Eu ainda tenho o próximo encontro com vocês, que é do dia 4, relacionado à nossa aula de revisão, minutos antes da avaliação de vocês, tá? Mas olha só, atividade à distância, atividade que vocês deverão cumprir, não é? Vocês terão lá uma tarefa em auditoria em sistemas computacionais. O período de execução será compreendido entre 21 de outubro até dia 3 de novembro, ou seja, um dia antes, até segunda-feira, nós teremos o nosso encontro aqui na terça, até a segunda-feira vocês poderão estar postando essa atividade lá no AVA, ok? Entendidos? Então, nós encerramos aqui a nossa quinta aula e até a próxima aula, o nosso próximo encontro, né, sem o professor Jordano. Ele estará offline, certo? Certo. Tchau.